E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Renan e hoje trazendo mais um vídeo aqui para vocês focado em explicar um pouco como eu faço para setar, para deixar o clock um pouquinho mais utilizável, porque quando você traz ele de fábrica normalmente ele vem bem seco, vem bem difícil de fazer os giros. Então esse vídeo é só um pequeno apanhado de dicas, né, de como eu faço para setar o clock, nada muito complexo. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, abrir o seu clock. Você pega uma chave de fendas, né, uma chave Phillips pequenininha, e você vai girar os 4 parafusos, né, até que você consiga soltar da carcaça que tem as porcas. No caso eu já tinha adiantado isso. Feito isso, você vai tirar a parte de plástico do outro lado também. Vamos deixar isso à parte, né, aqui. E com isso nós temos o nosso clock aberto. Você consegue encostar nos ponteirinhos, beleza? Vamos abrir o clock bem devagar. Você pode abrir com calma. Se você abrir muito rápido vai tudo pular, né, e a gente não quer isso. Aqui soltou um dos cantos, beleza? O que você tem que entender aqui? Você tem as quinas, né? Você tem as quinas. E uma coisa que poucas pessoas se atentam é que quando você olha para as quinas de um lado só, você vai ver que só 2 lados tem o ímã para aquela direção daquele ponteiro. No caso, os brancos aqui, você vê que só 2 tem ímãs para a direção. E do outro lado, os ímãs estão do lado preto. Isso é para que você coloque os ímãs na carcaça de volta de forma transversal. O que isso quer dizer? Que você vai colocar diagonalmente 2 e depois os outros 2, os quais não vão ficar colados por esses ímãs, beleza? Isso aqui é só um exemplo para quando formos fechar. O que eu faço normalmente em clocks novos, né? Você pode fazer isso em todos, mas eu faço normalmente só nas engrenagens que por padrão vem no centro. Se você der uma olhada mais de perto, que aqui eu não vou ter como exemplo, mas os ímãs da engrenagem do centro normalmente vêm mais para cima, eles vêm mais rente à carcaça. E o que acontece? Quanto mais rente, maior vai ser a força de atração que ele vai aplicar com o ímã que está na carcaça, pois tem ímãs na carcaça também. Então, o que eu faço nas 2 engrenagens de centro? Eu pego a minha chave Phillips e eu aperto todos os ímãs para baixo o máximo que eu posso. Eu só estou exemplificando aqui porque eu já fiz isso neste clock. Fazendo isso, você vai fazer com que o ímã fique um pouco mais longe da carcaça e a força de atração seja um pouco menor. A diferença é mínima, mas dá uma diferença no resultado final. Se você sentir que seu clock ainda está prendendo muito, você pode fazer isso em todos os outros ponteiros, todas as outras engrenagens. No caso, este clock aqui eu fiz em todas. Ele ficou bem mais leve. Isso é um dos primeiros pontos que as pessoas perguntam, né, em relação ao setar o clock. Então, afundar os ímãs das engrenagens. Não é necessário fazer isso nas quinas, pois os das quinas eles já são bem mais para baixo. Então, as quinas você pode deixar do jeito que estão. Outra coisa que é perguntado é sobre passar lube no clock, né? As pessoas normalmente fazem métodos que não são ideal, por exemplo, com clock montado, né? Colocar um pouquinho de lube aqui dentro da engrenagem e ficar girando para ver se espalha pelo resto, ou abrir simplesmente colocar umas gotas de lube e fechar. Esses métodos eu não curto muito, por quê? Por causa que normalmente demora muito para o lube gastar, ficar realmente bom para a utilização. Normalmente ele mais prende do que deixa o clock rápido e vai melar sua mão. Por quê? Porque você está mexendo nas engrenagens as quais o lube está em contato. Então, para isso, eu faço da seguinte forma.
Você pode pegar tanto uma flanela ou um papel higiênico, você aplica o seu lube neste papel, no caso eu estou fazendo aqui um pouquinho, né, só. Com este pouco de lube que você colocou aqui, você vai esfregar na parte interna da carcaça. Não é para passar muito lube, é só o suficiente para quando você olhar a carcaça contra a luz, você ver que ela ficou brilhosa, ou seja, que ela tá com lube ali. Por que dessa forma? Por que não nas peças? Justamente porque nas peças ele mais vai prender, né? Ele mais vai engripar as peças do que propriamente deslizar elas. E se você jogar diretamente nas engrenagens, você vai acabar tendo o lube passado na sua mão pelas engrenagens das quinas. E com isso você vai perder desempenho. Feito isso, você pode remontar o seu clock. No caso, eu vou remontar este aqui. Você não precisa se preocupar com a ordem que os ponteiros vão ficar. No caso aqui, ó, tá tudo misturado. A única coisa que você tem que se atentar quando você for fechar o seu clock é no meio-dia, que tem que estar igual para os dois lados. No caso, eu vou tirar os pinos aqui para colocar a engrenagem do meio, né? Fechou. E agora colocar os pinos. Vendo sempre se eu seguir a ordem oposta aqui das quinas, né? Dos ímãs das quinas. Feito isso, de forma devagar, eu vou unir as duas faces com bastante calma para que nenhuma engrenagem caia. Pressiona bem todos os lados e praticamente o seu clock está concluído. Você só tem que pegar a carcaça de plástico e colocar em cima novamente. Pode ser em qualquer ordem, isso não faz diferença nenhuma. Encaixar aqui com calma. Encaixei um lado. Agora é só vir e encaixar o outro lado. Sem que tomar cuidado, às vezes vai vir algum fiapo, algum pelo, algum cabelinho. Você tira de dentro da carcaça, porque senão depois vai ficar bem complicado a vida, sabe? Pra tirar, né? Então, colocou aqui. E aí é só fechar, né? No caso eu vou parafusar ele daqui a pouco. Mas aqui você já consegue ver que ele tá bem melhor do que estaria se viesse de fábrica, né? Você faz alguns giros antes de fechar ele de fato, né? Justamente para você ter certeza que ele tá utilizável, beleza? No mais é isso. Eu não tenho nenhuma dica muito incrível em relação a clock, a setar clock, né? Você só precisa se atentar a estes pontos. Quaisquer dúvidas, vocês podem deixar aí nos comentários. Sobre questão de lube, eu não vou recomendar nenhum específico, mas se tiver alguma coisa com a viscosidade mais ou menos parecida com um silicone líquido, eu acho que é o mais ideal. Se for muito líquido, se for muito fino, também não vai funcionar muito bem. Beleza? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.